Olá, paz do Senhor. Meu nome é Ediluz Faria, sou do GF Renascer. Hoje eu quero falar a história do rei Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao verso 20. Mas nós daremos apenas os versículos 11, 12 e 13. No verso 11 diz o seguinte: Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarraram-o com cadeias e o levaram para a Babilônia. Esse versículo fala que Manassés foi levado cativo, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, né? E por que isso aconteceu? Porque Manassés foi um dos piores reis de Judá de toda a história. Manassés era extremamente perverso, que ele chegou ao ponto de sacrificar os seus filhos a demônios, né, aos deuses pagãos. E como consequência desse pecado, de todos os outros que ele cometeu, Deus permitiu que ele fosse levado cativo para a Babilônia, né, como prisioneiro, como escravo. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o salário do pecado é a morte, né? A palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, o homem colherá. Então, como Manassés foi extremamente perverso, Deus permitiu que ele fosse levado cativo para a Babilônia, né? Por causa da perversidade do seu coração, como consequência, como resultado de todo o seu pecado que ele cometeu e que ele fez Judá cometer, né? Já o verso 12 diz o seguinte: E ele, no caso Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Já no verso 12, diz que quando Manassés foi levado cativo, o que aconteceu como consequência disso? Ele se humilhou diante de Deus. Ele orou a Deus e se humilhou grandemente em relação a Deus. Aqui no verso 12 diz o seguinte: e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Então, como ele estava passando por uma grande luta, foi levado como escravo, ele se humilhou diante de Deus. E o que isso nos ensina? Que nós, quando estamos passando por grandes dificuldades, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós temos que ter um coração quebrantado, um coração contrito, e devemos ter a humildade de nos humilharmos diante de Deus. Mesmo quando nós estamos felizes, mesmo quando as coisas estão dando tudo certo, nós devemos nos humilharmos diante de Deus. Mas quanto mais quando as coisas não estiverem indo bem. E foi isso que Manassés fez. Ele se humilhou diante de Deus. E muitas pessoas, quando estão passando por dificuldade, em vez de se humilhar diante de Deus, eles endurecem seu coração, eles se revoltam, eles blasfemam contra Deus. Mas Manassés não fez isso. Manassés teve humildade e se humilhou diante de Deus. E o que aconteceu em consequência disso? No verso 13 diz o seguinte: E fez-lhe uma oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Como consequência disso, aconteceu duas coisas. Manassés teve a sua vida restaurada. Ele foi trazido novamente para Jerusalém, e o seu reino foi restabelecido. Ele voltou a ser rei de Judá. E isso aconteceu porque ele se humilhou diante de Deus. Então Deus teve misericórdia dele e restaurou o seu reino, a sua vida. E o segundo ponto, que é o mais importante, que está lá no final do versículo 13, diz o seguinte: Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Por consequência de Manassés ter se humilhado diante de Deus, Deus se revelou a ele, e ele conheceu o único e verdadeiro Deus através dessa humilhação. Então Manassés conheceu o Deus da sua salvação, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, e Deus se revelou a ele. E mais do que isso, Deus restaurou o seu reino, a sua vida. Olha a misericórdia de Deus, como Deus é misericordioso, meu irmão.
Eu fico impressionado com a misericórdia de Deus, né? E eu te pergunto, se Deus teve misericórdia de Manassés, que era um homem extremamente perverso, que chegou a ponto de sacrificar os seus filhos, será que Deus não tem misericórdia de mim e de você? Será que Deus não consegue restaurar a minha vida e a sua vida? Deus consegue, porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele tem um coração cheio de graça e misericórdia para dar para mim e para você. Basta que nós tenhamos humildade para nos humilharmos diante dEle, porque a chave de tudo isso é o fato de Manassés ter se humilhado. Nós temos que nos humilharmos diante de Deus, e Ele vai restaurar a minha vida e a sua vida. E para que isso possa acontecer hoje, é através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus diz lá em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é através de Jesus Cristo que hoje nós podemos nos humilharmos diante de Deus e reconhecer a perversidade do nosso coração, a maldade do nosso coração, o pecado do nosso coração, e nós receberemos perdão através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, e teremos a nossa vida restaurada, a nossa vida transformada, e receberemos misericórdia e graça através do seu Filho Jesus Cristo, porque em Jesus está a salvação. É para isso que Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo, para dar salvação àquele que estava perdido. Então, meus amados irmãos, que nós tenhamos um coração como o coração de Manassés, um coração que se humilhou, um coração disposto a se humilhar diante de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos receber essa misericórdia e essa graça, através do seu Filho amado. Amém, meus irmãos? Que a graça, a misericórdia e o amor de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida.